Quem diria que um simples ato de bondade poderia mudar a vida de alguém para sempre? Imagine a seguinte situação. Um jovem, sem grandes posses, decide pagar o almoço de uma mulher aparentemente sem teto, sem saber que ela é, na verdade, uma herdeira milionária. Essa história, que poderia ser apenas um gesto de generosidade, esconde muito mais do que aparenta. Como gestos tão pequenos podem desencadear reviravoltas tão grandes. E mais importante, o que isso nos diz sobre o que realmente valorizamos na vida? Fique comigo até o final para entender como uma simples refeição, no meio de uma tarde qualquer, pode transformar destinos e mudar a maneira como vemos a sociedade e as pessoas ao nosso redor. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar em inscrever-se e ativar as notificações. Não se esqueça de deixar um comentário contando de onde está assistindo e compartilhe essa história com aqueles que precisam entender que, às vezes, a vida nos surpreende de maneiras inexplicáveis. Era uma manhã qualquer em uma cidade grande, repleta de prédios imponentes e ruas abarrotadas de carros. Em meio ao ritmo acelerado da vida urbana, onde cada segundo conta, o jovem Carlos vivia sua rotina sem muitas expectativas, mas também sem muitas preocupações. Carlos não tinha muito, mas sabia o valor de um prato quente e um gesto de gentileza. Trabalhava como garçom em um restaurante simples no centro da cidade, onde o movimento era constante, mas as oportunidades eram escassas. A pobreza não era algo novo para ele. Fazia parte de sua realidade desde que nasceu. Criado por sua mãe, uma mulher batalhadora que fazia o que fosse preciso para manter a casa, Carlos cresceu com uma visão de mundo baseada na simplicidade e no respeito aos outros. A vida não era fácil, mas ele sempre acreditou que um pequeno ato de bondade poderia fazer o mundo um pouco melhor. Ele sabia que as coisas não eram justas, mas também sabia que a verdadeira medida de uma pessoa estava em como ela tratava os outros, especialmente em tempos de dificuldade. Um dia, durante seu turno, Carlos percebeu uma mulher sentada na calçada em frente ao restaurante. Seu semblante era cansado e seus olhos vazios, como se a vida tivesse sugado qualquer esperança que ela um dia tivesse. Ela estava suja, mal vestida e parecia ser mais uma das muitas pessoas sem teto que vagavam pelas ruas da cidade buscando um pedaço de comida ou uma maneira de sobreviver mais um dia. Sem saber muito sobre a mulher e sem julgá-la, Carlos decidiu fazer algo que para ele era simples. Ofereceu-lhe um almoço. Não era algo grandioso, mas o gesto vinha de seu coração, algo que ele sempre acreditou ser a chave para construir uma sociedade mais justa, ou pelo menos um pequeno refúgio de humanidade no meio do caos urbano. Ela aceitou com um sorriso fraco, mas de gratidão. Não eram palavras de agradecimento, mas o brilho nos olhos dela transmitia uma emoção que Carlos não conseguia compreender naquele momento. Ele não se importou com o fato de ela ser uma estranha, com o fato de não saber se ela iria gastar o dinheiro em comida ou em qualquer outra coisa. Para ele, a ação era a essência. O retorno que ele receberia não era algo que se pudesse medir. O almoço foi simples, mas com um toque de carinho. Ela comeu devagar, quase como se estivesse saboreando cada pedaço, mas sem pressa.
Ele, por sua vez, sentou-se à distância, observando, refletindo. Não sabia, mas aquele momento mudaria suas perspectivas sobre muitas coisas. Enquanto o sol começava a se pôr, a mulher se levantou e, com um sorriso tímido, disse: "Muito obrigada, jovem. Você não sabe o quanto isso significou para mim." Antes que Carlos pudesse responder, ela se afastou rapidamente, desaparecendo entre a multidão, como se fosse apenas mais uma sombra na cidade. Mas aquela mulher não era uma simples mendiga, como Carlos pensou. Ela era a herdeira de um império de riquezas e propriedades. Alguém que, até aquele momento, havia se escondido do mundo por razões que ninguém poderia adivinhar. Sua história estava repleta de segredos, sofrimentos e escolhas difíceis. Escolhas que a levaram a um ponto de fuga, onde o simples ato de alguém se importar com ela fosse mais valioso do que qualquer coisa que o dinheiro poderia oferecer. Agora, o que Carlos não sabia, mas o espectador começava a perceber, era que algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que ninguém poderia prever. Ele estava prestes a ser jogado em um mundo de opulência, segredos e dilemas morais que testariam suas próprias crenças sobre o que é certo e errado, o que é verdadeiro e o que é uma mera fachada. Por que essa mulher se escondeu embaixo de uma capa de pobreza? O que ela queria com aquele simples almoço? Qual seria a verdadeira história por trás daquele olhar cansado? O que Carlos faria quando descobrisse que aquele gesto de bondade havia sido um ponto de virada em sua vida? Essas perguntas, por enquanto, ficam no ar. A história, como um bom romance, já começa a deixar um gosto de mistério e a promessa de revelações que podem mudar tudo. Os dias seguintes foram comuns para Carlos, mas algo estranho acontecia dentro dele. A mulher que ele ajudara naquela tarde ainda estava presente em seus pensamentos. O sorriso dela, embora tímido, parecia carregar uma carga de gratidão e sofrimento. Ele não sabia, mas aquele gesto de compaixão estava prestes a se transformar em um acontecimento que mudaria sua vida para sempre. E nem ele, nem ela, tinham noção do impacto que o destino reservava para ambos. A cidade continuava a se mover como sempre, com suas avenidas lotadas de carros, pessoas correndo para cumprir seus compromissos e o zumbido das buzinas e motores enchendo o ar. Carlos, de volta ao seu trabalho como garçom, não parava de se perguntar quem seria aquela mulher. Por que ela estava sozinha, aparentemente sem teto, quando poderia estar em qualquer outro lugar, vivendo uma vida confortável, longe das ruas e da necessidade? Ele sabia que a cidade estava cheia de pessoas com histórias que não eram visíveis a olho nu. Mas o que o intrigava era que ele sentia que havia algo profundamente diferente naquela mulher. Até que, alguns dias depois, o destino os reuniu novamente. Carlos estava saindo de seu turno quando a viu à distância, dessa vez em uma esquina, não longe de onde ele estava. Ela parecia ter um ar mais calmo, mais sereno. Vestia roupas diferentes, mais arrumadas, mas ainda assim não se destacava em meio à multidão. Carlos hesitou, mas logo se aproximou, sentindo uma estranha sensação de urgência. "Oi, tudo bem?"
Ele disse, aproximando-se dela com um sorriso hesitante. Ela olhou para ele, e em seus olhos havia algo que o fez sentir uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se ela já soubesse o que ele estava prestes a dizer. Sim, estou bem. Na verdade, estou muito melhor por sua causa, ela respondeu, com uma sinceridade que o tocou de maneira inesperada. Foi então que ela se apresentou como Clara. E, para a surpresa de Carlos, ela lhe disse algo que ele jamais imaginaria ouvir. Eu sou herdeira de uma grande fortuna. Meu pai possuía um império imobiliário e eu fui forçada a fugir por motivos pessoais. A vida que eu levo agora é apenas uma fuga temporária de um mundo de riqueza e privilégios que eu não queria mais. Carlos ficou em choque. Uma herdeira milionária? Como isso era possível? Como alguém com tanto dinheiro poderia estar ali, vestida de forma simples, como uma mendiga? Ele não conseguia entender. Clara explicou que a riqueza nunca foi algo que a completou e que, ao contrário, ela havia se afastado da vida confortável e cheia de ostentação para buscar algo mais verdadeiro, algo mais humano. Essa revelação gerou um misto de emoções em Carlos. Ele se sentiu honrado por ela confiar nele, mas ao mesmo tempo sentiu uma pontada de desconforto. Ele a ajudara porque acreditava que ela era uma pessoa necessitada, uma pessoa que, assim como ele, lutava pela sobrevivência. E agora, ele estava diante de uma mulher que possuía mais do que ele jamais sonhou em ter. Mas o que mais o impressionava era o fato de que Clara parecia estar em busca de algo que o dinheiro nunca poderia dar: paz de espírito. A verdade sobre Clara fez com que Carlos questionasse sua própria vida e suas próprias escolhas. Por um momento, ele se viu imerso em uma dúvida existencial que não havia sentido até então. Ele cresceu acreditando que o dinheiro era um símbolo de sucesso, uma forma de alcançar a felicidade e, principalmente, a liberdade. Porém, ao ouvir Clara, percebeu que a riqueza para ela era apenas uma prisão, uma corrente invisível que a impedia de viver a vida como ela realmente queria. Carlos, que mal tinha dinheiro para os próprios sonhos, começou a se perguntar: o que é realmente importante na vida? O que faz uma pessoa feliz de verdade? Será que a busca por mais e mais riqueza não seria, no fundo, uma busca vazia? As palavras de Clara ecoavam em sua mente. A verdadeira liberdade está em poder escolher a vida que você quer viver, sem se preocupar com o que os outros esperam de você. Enquanto refletia sobre tudo isso, Carlos começou a perceber as pequenas riquezas que já possuía, a amizade dos colegas de trabalho, a lealdade de sua mãe e a satisfação de saber que, apesar de todas as dificuldades, ele estava vivendo uma vida de integridade. Ele não tinha luxo, mas também não vivia escravo do que os outros pensavam. Sua vida tinha um propósito, e ele começava a entender que isso talvez fosse o que realmente importava. Mas à medida que os encontros entre ele e Clara se tornaram mais frequentes, algo mais começava a nascer entre eles, uma conexão inesperada. O jovem pobre e a herdeira milionária, de mundos tão diferentes, começaram a compartilhar conversas profundas,
onde ambos trocavam ideias sobre o que realmente significava a vida, o amor e a busca por felicidade. Carlos, em especial, se sentia encantado pela inteligência de Clara, pela forma como ela conseguia olhar para o mundo com uma perspectiva única, sem deixar que a riqueza a corrompesse. Porém, nem tudo era simples. Clara ainda carregava consigo os traumas e dilemas de sua vida passada, e sua decisão de fugir da riqueza não significava que ela tivesse encontrado a verdadeira paz. Em muitas de suas conversas, ela expressava a dor de perder o contato com sua família, o abandono e os segredos que a haviam levado a fazer essa escolha radical. Enquanto Carlos e Clara se aproximavam cada vez mais, a verdade sobre os dilemas familiares e culturais de Clara começava a emergir. Ela revelava que sua família, composta por uma elite milionária, tinha expectativas que ela nunca foi capaz de cumprir. Desde jovem, ela havia sido tratada como um troféu, alguém a ser exibido, mas sem jamais ser ouvida. A pressão para casar com alguém de sua classe social, a obrigação de seguir uma vida de aparências e o medo de perder o controle sobre suas próprias escolhas a haviam levado a uma fuga desesperada. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso, disse Clara certa vez, enquanto caminhava ao lado de Carlos. Ela falava com uma sinceridade brutal, e Carlos, com seu coração puro, não sabia se sentia triste, revoltado ou apenas profundamente tocado. Como alguém poderia viver assim, tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada que realmente fosse seu? O dilema de Clara era um reflexo das pressões sociais e culturais que muitas vezes nos são impostas. Em sua fuga, ela deixara para trás tudo o que sua família esperava dela, mas ao mesmo tempo estava em um limbo, sem saber o que realmente queria de sua vida. A verdadeira pergunta era: poderia ela agora construir uma nova identidade para si mesma sem os grilhões do passado? Carlos sentia-se impotente diante do sofrimento de Clara. Ele sabia que sua vida nunca poderia ser a mesma, mas ao mesmo tempo ele estava cada vez mais envolvido por ela. O que ele poderia fazer para ajudá-la? Ou talvez a pergunta fosse outra. Ele deveria continuar se envolvendo em uma situação tão complexa e cheia de dilemas que pareciam impossíveis de resolver. No final das contas, Carlos e Clara descobriram que o que os unia não era o dinheiro, mas a busca por algo mais profundo, algo que transcendia a riqueza material. Eles aprenderam juntos que a vida não se mede pelos bens que possuímos ou pelas escolhas que fazemos baseadas em expectativas alheias, mas sim pelos momentos de verdade, pelos gestos de bondade e pelas relações genuínas que somos capazes de cultivar.
Clara, ao perceber o que realmente importava, fez uma escolha difícil. Ela decidiu voltar para sua família, não para cumprir as expectativas que haviam sido impostas a ela, mas para encontrar uma maneira de reconectar-se com suas raízes e buscar um equilíbrio entre a vida que ela poderia ter e a vida que ela realmente queria. Carlos, por sua vez, continuou sua vida simples, mas agora com uma nova compreensão sobre o que significa ser livre, não apenas de um sistema, mas de nossas próprias limitações internas. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza está em quem somos e nas escolhas que fazemos, não no que possuímos. E assim, a história deles, marcada por encontros inesperados, gestos simples e grandes lições, se encerra. Mas o que fica para sempre é a pergunta: o que realmente nos define? A vida que temos ou a vida que escolhemos viver? Epílogo: o legado de um simples almoço. Meses se passaram desde aquele encontro inesperado entre Carlos e Clara. A cidade, como sempre, seguiu sua rotina implacável, com suas avenidas movimentadas e seus habitantes correndo de um lado para o outro. Mas para Carlos, a vida nunca mais seria a mesma. O simples ato de pagar um almoço a uma desconhecida o levou a uma jornada de autodescoberta e reflexão que ele jamais imaginaria. Ele nunca mais encontrou Clara nas ruas da cidade, mas a memória dela, sua história e suas palavras continuaram a ecoar em sua mente. Ele passou a enxergar o mundo de forma diferente. Ele, que antes acreditava que a felicidade estava em alcançar uma vida de riquezas materiais, agora compreendia que o verdadeiro valor da vida está nas relações humanas, nos gestos de bondade e, acima de tudo, nas escolhas que fazemos a partir do coração. Carlos, com o tempo, se formou em um curso de administração e abriu seu próprio restaurante. Não era um luxo, mas era o suficiente para ele viver de maneira digna e, mais importante, para ele fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele sempre se lembrava de Clara e de como aquele simples almoço havia mudado sua perspectiva. Assim, ele fez questão de ajudar aqueles que estavam em situação de rua, oferecendo-lhes mais do que comida. Ele oferecia uma escuta atenta, um momento de humanidade em meio ao caos da vida. Quanto a Clara, sua decisão de voltar para sua família não foi fácil. Ela enfrentou os fantasmas de seu passado e as expectativas que ainda a perseguiam. Mas com o tempo, ela conseguiu encontrar um equilíbrio entre suas próprias vontades e as responsabilidades familiares. Clara passou a viver com mais autenticidade, abraçando sua história sem as amarras da riqueza e da pressão externa. Ela, como Carlos, aprendeu que a verdadeira liberdade estava em poder fazer escolhas baseadas no que ela realmente acreditava. Ambos seguiram caminhos diferentes, mas o impacto que tiveram na vida um do outro foi eterno. A história deles, que começou com um simples gesto de bondade, se transformou em um lembrete poderoso de que a vida não é medida pela quantidade de dinheiro que acumulamos, mas pelas pessoas que tocamos e pelas escolhas que fazemos em nossa jornada. Carlos e Clara, por mais que as suas trajetórias tenham tomado rumos distintos, jamais esqueceram o momento em que o destino se cruzou de maneira tão inesperada.
Eles, de alguma forma, continuaram conectados, sabendo que em algum lugar a história que os uniu se tornaria uma memória querida e um símbolo do que realmente importa na vida. A humanidade compartilhada e a capacidade de mudar destinos com um simples ato de bondade. Moral da história: a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos aos outros. Às vezes, um simples gesto de bondade pode transformar vidas de formas inesperadas, e é nos momentos mais simples que encontramos o verdadeiro significado da humanidade. Não importa de onde viemos ou o que temos, o que realmente define nossa vida são as escolhas que fazemos com o coração e como impactamos o mundo ao nosso redor. A vida é feita de encontros e decisões que muitas vezes nos mostram que o que nos torna ricos não são os bens materiais, mas o amor, a compaixão e a capacidade de ser verdadeiramente livre. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Eu adoraria saber de qual cidade você está falando e o que achou desse enredo tão profundo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história como essa, que nos faz pensar sobre a vida, as escolhas e as relações que realmente importam. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Até a próxima!